Você já parou para pensar quais são os clubes que dominam as ligas de futebol ao redor do mundo? Quem são os verdadeiros gigantes que se destacam em seus países, acumulando títulos e construindo legados impressionantes? No Radar Euro de hoje, vamos levar você a uma jornada pelo futebol mundial e revelar os maiores campeões das principais ligas globais. Prepare-se para descobrir quais clubes têm a maior quantidade de títulos em suas ligas e como eles conquistaram esse status de supremacia, desde os gigantes ingleses até os dominantes espanhóis, passando pelos mestres italianos e muito mais. É uma verdadeira viagem pelos maiores triunfos e histórias emocionantes do futebol. Então, vamos juntos explorar as glórias e conquistas dos times que são verdadeiros ícones do esporte que amamos. Sejam bem-vindos ao coração da Premier League, onde o Manchester United reina como um verdadeiro gigante do futebol inglês. Com nada menos que 20 títulos de Premier League, o United é o clube mais vitorioso da competição. Sob a liderança visionária de Sir Alex Ferguson, o time não só dominou os campos, mas também conquistou o coração de milhões de torcedores ao redor do mundo. Nos anos de 1990 e 2000, o Manchester United viveu uma verdadeira era de ouro, transformando-se em uma dinastia do esporte. Aqueles triunfos não são lembrados só pelos gols e títulos, mas pela paixão e pelo legado que o clube deixou na história do futebol. O Manchester United é sinônimo de glória e emoção, e a sua história continua a inspirar fãs ao redor do planeta. Com 36 títulos de La Liga, o Real Madrid se destaca como o maior gigante do futebol espanhol. O clube é um verdadeiro símbolo de grandeza e sucesso no cenário do futebol mundial. Desde a lendária Era de Ouro nos anos 1950, quando jogadores como Alfredo Di Stéfano levaram o time a conquistas memoráveis, até os recentes triunfos com estrelas como Cristiano Ronaldo, o Real Madrid tem mostrado uma consistência impressionante. Com um domínio que atravessa várias décadas e gerações, o Real Madrid não apenas coleciona títulos, mas também conquista corações ao redor do mundo. Seu legado é um exemplo de como excelência e paixão pelo futebol podem criar uma história grandiosa e inspiradora. A Juventus, com seus impressionantes 36 títulos de Série A, é a verdadeira potência do futebol italiano. Conhecida carinhosamente como Velha Senhora, a Juventus construiu uma lenda com uma defesa sólida e uma estratégia de jogo inteligente que se tornaram sua marca registrada. Desde os dias de glória, com craques como Michel Platini e Alessandro Del Piero, que ajudaram a escrever capítulos inesquecíveis na história do clube, até o domínio absoluto dos últimos anos, a Juventus tem se mostrado uma força imbatível no futebol italiano. Cada temporada traz uma nova chance para o clube acrescentar mais um título à sua já rica coleção e para seus torcedores vivenciarem novas emoções. A Juventus não é apenas um time, é uma tradição, um símbolo de consistência e excelência. Com uma estrutura que sempre investe na qualidade e na inovação, o clube continua a fazer história e a inspirar novas gerações de jogadores e fãs. Com 33 títulos de Bundesliga, o Bayern de Munique se consolidou como o clube mais dominante do futebol alemão. Nos últimos anos, o Bayern tem sido uma verdadeira máquina de vencer, com um estilo de jogo ofensivo e um elenco repleto de estrelas que fazem a diferença em cada partida. Um impressionante feito do Bayern é a sua conquista de 11 títulos seguidos da Bundesliga, um recorde absurdo que demonstra sua supremacia na competição. Esse domínio contínuo não apenas destaca a consistência do time, mas também sua habilidade de se reinventar e manter-se no topo do futebol europeu. Cada título conquistado pelo Bayern é um reflexo de trabalho árduo, da estratégia afiada e da qualidade inigualável que a equipe mantém ano após ano. O clube não apenas coleciona troféus, mas também continua a escrever uma história de sucesso que inspira e emociona fãs em todo o mundo. O Paris Saint-Germain, mais conhecido como PSG, é o verdadeiro gigante do futebol francês, com 12 títulos da Ligue 1 no currículo. Nos últimos anos, o time simplesmente dominou o futebol da França, especialmente a partir de 2010. Com a grana pesada e contratações de peso, o PSG não só mudou o cenário do futebol, como redefiniu o que significa ser um clube de sucesso na França. Antes do PSG, quem mandava no pedaço era o Saint-Étienne, que brilhou nas décadas de 60 e 70. Eles foram os reis daquela época,
mas o PSG chegou com tudo, trazendo uma nova era de glórias e colocando o futebol francês em outro patamar. E o palco dessa história toda, o Parque dos Príncipes. Esse estádio virou um verdadeiro templo do futebol, onde cada jogo é uma festa com sua torcida enlouquecida. A cada temporada, o PSG vai escrevendo novos capítulos na sua história, deixando claro que, quando se fala de futebol na França, eles são os maiores. Com 36 títulos da Eredivisie, o Ajax é o maior time da Holanda, mas sua grandiosidade vai além dos troféus. O clube é famoso pelo futebol total, um estilo de jogo que revolucionou o futebol mundial. Nos anos 70, sob a liderança de Johan Cruyff, o Ajax mostrou ao mundo como a tática e a técnica podiam andar juntos, criando um time que não só vencia, mas encantava. Além disso, o Ajax é conhecido por sua incrível capacidade de revelar jovens talentos, transformando promessas em grandes estrelas. Eles não são apenas um clube de futebol, mas um símbolo de inovação e sucesso, deixando sua marca tanto na Holanda quanto no cenário global. O Benfica é o verdadeiro gigante do futebol português. Com impressionantes 38 títulos da Primeira Liga, o clube viveu sua grande fase nas décadas de 60 e 70, quando dominou o futebol português, e fez história com sua era de ouro. Cada vitória do Benfica nessa época foi um marco, e o Estádio da Luz se tornou o epicentro dessas conquistas. Hoje, a torcida continua sendo o coração pulsante do clube. A energia e a paixão transformam cada jogo em uma celebração vibrante. Mas o Benfica não é só uma lenda do passado. O clube mantém uma forte presença no futebol europeu. A tradição de sucesso e entusiasmo da torcida garante que o Benfica continue sendo uma grande força no cenário internacional. Com 12 títulos, o Palmeiras é o clube mais vencedor do futebol brasileiro. O Verdão começou sua trajetória de conquista ao ganhar seu primeiro título nacional em 1960, marcando o início a uma era de sucesso. Desde então, o Palmeiras acumulou 12 títulos, consolidando sua liderança no futebol nacional. Entre esses títulos, destacam-se as conquistas na década de 60 e 70, quando o time dominou o cenário brasileiro. Mais recentemente, o clube continuou a brilhar vencendo o Campeonato Brasileiro em 2022 e 2023, provando que ainda é uma força dominante. A história do Palmeiras é uma verdadeira celebração de vitórias e glórias que ressaltam sua importância e prestígio no futebol brasileiro. O River Plate é o clube mais vitorioso da Argentina, com impressionantes 37 títulos da primeira divisão. Desde sua primeira conquista em 1919, o River Plate tem dominado o futebol argentino, acumulando troféus e construindo uma história de sucesso. Entre as décadas de 40 e 50, o clube viveu uma era de ouro, com várias conquistas consecutivas que solidificaram sua posição como o gigante do futebol argentino. Nos anos 80 e 90, o River Plate continuou a brilhar, ganhando títulos e mostrando sua força tanto no campeonato nacional quanto em competições internacionais. As recentes vitórias na primeira divisão também destacam que o time ainda está no topo do futebol argentino. Cada título é um marco na história do River Plate, que junto com suas famosas rivalidades e conquistas, faz dele um verdadeiro ícone do futebol sul-americano. Falamos hoje sobre os maiores campeões das ligas de futebol mais prestigiadas do mundo. Esses clubes não apenas ganharam troféus, mas também deixaram sua marca incrível na história do futebol, com suas vitórias épicas, suas lendas imortais e a paixão que levam para o campo. Agora eu quero saber, qual desses gigantes é o seu favorito?